Por que Deus vê tanta injustiça e covardia e não intervém de maneira direta? Muitos se perguntam com dor e sinceridade: por que Deus, sendo justo e poderoso, permite que o mal aconteça? Por que Ele assiste às injustiças, às covardias e os sofrimentos sem intervir de maneira visível? Essa pergunta ecoa no coração humano desde o princípio. Muitos a fizeram antes de nós. Essa pergunta é antiga como a fé. Está no coração dos salmos, nas lágrimas dos profetas e até no clamor de Jesus na cruz, quando diz: meu Deus, por que me abandonastes? Ela nasce da nossa sede de justiça, que é também reflexo da própria imagem de Deus em nós. Nasce da dor de ver o mal prosperando e o bem sendo humilhado. Mas talvez a resposta não esteja na ausência de Deus, e sim na maneira como Ele escolhe agir. Deus não é indiferente. Ele vê, sente e se compadece. Contudo, em vez de apagar o mal com força bruta, o que Ele tiraria a liberdade humana, Ele opta por transformar o mal em caminho de redenção. Sua intervenção muitas vezes é silenciosa, discreta, mas profunda. Ocorre dentro do coração, nas consciências despertadas, nas mãos que socorrem, nos que acolhem o bem, mesmo quando o mundo parece sem sentido. Deus não impede o mal porque nos deu a liberdade. E sem liberdade não há amor. Mas Ele nunca abandona os que sofrem por causa dele. Cada injustiça, cada lágrima, cada ato de covardia será julgado. Se não pelos homens, pelo próprio tempo, pela eternidade, mas sim, serão julgados. A justiça divina não falha. Ela apenas não se apressa. Contudo, Deus não é ausente. Ele intervém no invisível, transforma corações, desperta consciências, levanta pessoas de bem e promete um fim justo para todas as coisas. Enquanto esperamos pela justiça divina, pela justiça plena, somos chamados a ser partes da resposta de Deus, a intervir com bondade onde houver dor, a ser consolo onde há covardia e a agir com coragem quando o mundo parece calado. Talvez Deus não intervenha de maneira direta, porque espera que nós sejamos suas mãos estendidas no mundo que carece de misericórdia, num mundo que carece tanto de Deus. Uma das piores dores nos últimos tempos tem sido ver tantas injustiças contra crianças, não é mesmo? Vindas muitas vezes de quem pelo menos por dever, deveria proteger, já que não dá para falar em amor nesses casos. Manchetes como essas que estão passando aí na tela provocam o asco e a revolta humana, não é?
mas para estes casos também é justiça divina. E em muitos parágrafos do Diário de Santa Faustina, ele fala que ele virá como um justo juiz. Então não percamos a fé, confiemos em Deus, que tudo isso vai passar. Caderno 3, parágrafo 1160. Quando uma vez perguntei a Jesus como pode suportar tantos delitos e diversos crimes e não os castigar, respondeu-me o Senhor: para os punir tenho a eternidade, mas agora prolongo-lhes o tempo da misericórdia. Contudo, ai deles, se não reconhecerem o tempo da minha visita. Minha filha, secretária da minha misericórdia, estás obrigada não só a escrever e divulgar a minha misericórdia, mas também a pedir por eles a graça, para que também eles bendigam a minha misericórdia. Caderno 6, parágrafo 1739. Escreve, minha filha, que sou a própria misericórdia para a alma contrita. A maior miséria da alma não me inflama de ira, mas o meu coração se comove por ela com grande misericórdia. Tá tão claro, né? O amor que Deus tem por nós, a misericórdia imensa que Ele coloca à nossa disposição. Só que para isso a gente precisa se arrepender de todo o pecado, a gente precisa se voltar a Jesus. Ele fala aqui que a maior miséria da alma humana não inflama sua ira. Só que às vezes a gente é tão cheio de orgulho e vai cometendo um pecado atrás do outro, um delito atrás do outro. E muitas vezes fica com vergonha de voltar, de se jogar aos pés do Senhor. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui é que a misericórdia de Deus supera qualquer delito que um ser humano possa cometer. Mas para merecer essa misericórdia, a gente precisa se arrepender, confessar os pecados, estar disposto ou disposta a reparar. Mas Deus sempre nos dá uma segunda chance, uma terceira, até que a gente tome vergonha na cara, né? Mas Deus está sempre nos esperando. Caderno 2, parágrafo 635. Dia 25 de março. Durante a meditação da manhã, envolveu-me a presença de Deus de uma maneira especial. Contemplei a incomensurável grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, a sua condescendência para com a criatura. Então, vi a Mãe de Deus que me disse: ó, como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça. Eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando-o para a sua segunda vinda, quando virá não só como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Oh, quão terrível será esse dia! Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus,
Os próprios anjos temem diante dele. Fala às almas dessa grande misericórdia, enquanto é tempo de compaixão. Se tu te calares agora, terás de responder naquele dia terrível por um grande número de almas. Nada receieis, ser fiel até o fim, eu me compadeço de ti. Caderno 3, parágrafo 1146. Coloquem a esperança na minha misericórdia os mais pecadores. Eles têm mais direito do que outros a confiança no abismo da minha misericórdia. Minha filha, escreve sobre a minha misericórdia para as almas atribuladas. Causam-me grande alegria as almas que recorrem à minha misericórdia. A essas almas concedo graças que excedem os seus pedidos. Não posso castigar, mesmo o maior dos pecadores, se ele recorrer à minha misericórdia, se ele recorrer à minha compaixão. Mas justifico-o na minha insondável e inescrutável misericórdia. Escreve: antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Caderno 1, parágrafo 83. Escreve isto: antes de vir como um justo juiz, venho como rei de misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, no céu será dado aos homens este sinal. Toda a luz se apagará no céu e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu. E dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes que, por algum tempo, iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.